Ok. Irmãos, eu estou aqui, agradeço muito a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu para estar aqui na frente. Não porque eu mereço estar aqui na frente. Não pense isso. A palavra é do próprio dono. Só nós estamos a passar ou pregar, falar pelo menos um pouco daquilo que Deus fez e que Ele quer que nós possamos também fazer no nosso dia a dia. Convido aos irmãos que possamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no seu capítulo 8, a partir do versículo 40. Lucas, capítulo de número 8, a partir do versículo 40. Quem achou, diga, eu achei. Eu achei. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 40. A palavra diz assim: Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos o estavam o esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos seus pés, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vindo sofrendo de uma hemorragia, e aqui ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ela ainda quando veio uma pessoa da casa de um chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Queriam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Tanto, ele tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ela mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Amém? Glória a Deus. Nós vamos ver aqui, estamos perante uma palavra que nós vamos perceber, pelo menos um pouco, dessa mensagem. Eu não vou tomar muito tempo, estando aqui na frente. Eu não vou enfadar a vocês, não vou cansar a vocês. Mas primeiro nós vamos ter que reparar que nós temos aqui, se for num livro, teríamos que nós temos alguns subtítulos. Que nós vimos o pedido de Jairo. Primeiro, nós temos que aprender a pedir. Em segundo lugar, nós vamos ver onde está escrito que houve uma mulher que não foi identificada o seu próprio nome. Mas esta mulher tinha nome. E nós vamos saber também um pouco por que não foi escrito o seu próprio nome. E nós vamos ver também um nome chamado Jairo. Esses dois nomes que nós vamos ver, nós primeiro vamos ver qual é o significado desses nomes. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que nós encontramos essas duas pessoas. Primeiro é um homem chamado Jairo. Esse Jairo ou Jair é a mesma coisa, ou é o mesmo nome. Jair ou Jairo quer dizer Deus dará a luz. Por que Deus dará a luz? Porque antigamente nós sabemos
que os nomes que eram dados aos filhos e às pessoas eram nomes proféticos. Se eles soubessem que na nossa casa há trevas, eles tinham que tentar formas de procurar um nome que pudesse dar uma bênção no futuro. E por isso que esse Jairo ou Jair, se calhar na família dele havia uma tristeza. Então o pai ou os pais, eles pensaram que tipo de nome temos que dar ao nosso filho. E eles deram esse Jair ou Jairo, que quer dizer Deus dará a luz. Então, na casa de Jairo, depois de crescer, ter a sua esposa e seus filhos, aí ele não tinha a luz na casa dele. E também nós vamos ver também um pouco sobre esta mulher. Porque nós vimos, o Lucas, ele escreve, dizendo certa mulher. Ele não identificou, não escreveu o nome desta mulher. Mas, na verdade, o historiador disse que o nome dela era Verônica, dessa senhora. Que essa mulher estava passando algumas dificuldades na vida dela. E nós vimos que essa mulher passou 12 anos com uma hemorragia. E isso nós temos que saber também. Como é que ela chegou até Jesus Cristo, até que ela foi curada? E nós vamos ver. Então, essa senhora, chamada Verônica, tem também o seu nome com uma significação ou um significado. Mas o Lucas, ele escreve certa mulher. Por que ela escreve certa mulher? Primeiro, vamos ver. Essa Verônica é uma forma latinizada. Verônica quer dizer em grego Berenike, ou versão macedônia quer dizer Berenike, que deriva dos elementos pero, que significa trazer, e Niki, que quer dizer vitória. Ou seja, nós podemos dizer que o nome Verônica quer dizer trazer a Verônica, ou portador da vitória. E nós vamos também ver que em outras significações, que esse nome da Verônica quer dizer imagem verdadeira. Por que ela tem a imagem verdadeira? Porque ela era portadora da vitória. Vamos ver. Irmãos, esta palavra, o Lucas, ele escreve certa mulher. Mas antes de escrever certa mulher, temos um nome chamado Jairo, que é Jair, que eu já disse que é Deus dará a luz. Esse homem Jairo era um homem que era príncipe da sinagoga. Ele escreve, dizendo príncipe da sinagoga. O nome dele é Jairo. E esse Jairo, ele estava no templo, na sinagoga, era o chefe. Mas nós sabemos, sendo assim, nós vimos a palavra. Sempre nós sabemos que Jesus Cristo, ele tinha o seu ministério não paralisado, mas Jairo, ele não tinha a luz na casa dele. Então ele precisava da luz, que é Jesus Cristo, para mandar a sua própria casa. E a Verônica também, ela era portadora da vitória, ou então era uma imagem verdadeira, porque ela tinha a sua própria iniciativa em sair do seu lado e ir ao encontro de Jesus Cristo. Agora, nós se formos a ver essa palavra, nós vamos ver Jesus aqui, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Jesus estava a sair aonde? Jesus estava a sair em Gadara, onde ele encontrou um homem possesso de demônios que dormia nos cemitérios. Mas, se calhar, os seus discípulos poderiam perguntar, onde é que o mestre vai? Ele disse, eu vou no cemitério. No cemitério fazer o quê? Vamos na cidade, vamos escolher as pessoas que sabem falar, vamos escolher as pessoas que sabem, que estudaram, que eles sabem falar bem. Mas o Senhor vai no cemitério? Ele disse sim, não me importa ir nas pessoas que sabem, mas também eu não vim para os salvos, eu vim para os perdidos, aqueles que não conhecem a palavra, eu vim para eles, para que eles possam saber da palavra minha. Então ele vai lá no cemitério. Quando chega lá, encontra um homem que sempre dormia lá, que era um homem possesso de demônios. Ele leva e expulsa os demônios. Ele fica como missionário naquela época. Amém? Aleluia. Nós sabemos, se nós formos a ver, não importa Jesus Cristo, você ser um rico, ou então não importa você ter muita coisa na sua própria casa, mas o importante é que Jesus quer. Ele não veio para levar os salvos, mas ele vem para levar aquelas pessoas que estão perdidas. Por isso que ele foi no cemitério. E Jesus Cristo, ele não teve o seu ministério paralisado. Ele sempre andava. Por isso que nós encontramos, foram, chegaram, partiram ou regressaram. Então Jesus, ele sempre andava. Quando ele andasse com seus discípulos, encontrava uma pessoa com dificuldades. Ele dizia, a sua dificuldade já é
hoje que vai se resolver. Ele encontrava uma pessoa doente e dizia, você está curado, e a pessoa ficava curada. E aí encontrava sempre, quando ele andava com seus discípulos, encontrava também uma mulher, ou as pessoas, crianças, ali brincando. Ele abençoava as crianças, andando abençoando as crianças, andando ele curando as enfermidades, andando ressuscitando os mortos. E depois de algum tempo, ele deu também o mesmo poder aos seus discípulos. E aos seus discípulos, a toda a igreja. E nós todos que aqui estamos, nós temos que saber o mesmo poder que Jesus teve, o mesmo poder que Jesus tem até agora, o mesmo poder que ele deu aos seus discípulos, também ele está nos dando a nós que nós estamos aqui. Jesus ele está dando a cada um que está aqui. Mas uma coisa para você receber isso, você deve saber, esse homem Jairo era príncipe da sinagoga e ele era rico. Se nós formos a ver, né, Jesus Cristo dentro do povo, foi esse homem que se destacou aqui. Era um homem que Jesus sempre andava com seus discípulos. Mas segundo a palavra, a Bíblia, nós vimos que esse Jairo, ele não tinha a luz na sua própria casa. Então, sendo assim, ele procurava sempre ter a luz, levar a luz para a sua própria casa. E nós sabemos que Jesus, ele é a luz. Então, ele tinha uma sua filha doente, que estava padecendo de uma enfermidade e estava quase para morrer. Então, ele sabendo isso, sendo príncipe da sinagoga, sendo um homem rico, porque nós sabemos, o homem que era príncipe da sinagoga, aquele que era chefe do templo, não eram pessoas assim pobres, eram pessoas ricas, eram pessoas que tinham dinheiro, eram pessoas que tinham riqueza na sua própria casa. Então essas pessoas, o povo reparava neles e aí escolhiam, diziam que você é que vai ser o chefe da sinagoga, você é que vai servir aqui, você que estará a nos mandar. Então Jairo, ele sabendo isso, que era príncipe da sinagoga, ele carecia também de Jesus Cristo. Ele foi ver que a minha própria riqueza que eu tenho não vai conseguir fazer nada na minha vida. Se calhar ele tinha essa filha que estava doente, ele mandou em vários hospitais, ele mandou muitos médicos tentando formas, dando medicamento, vacina para curar, mas não conseguiu curar. Esses médicos não conseguiram, mas ele toma uma iniciativa, dizendo, eu não vou parar por aqui, eu sou príncipe da sinagoga, eu tenho riqueza sim, mas a minha riqueza não vai me fazer feliz na minha vida. Por isso que eu comecei a gastar há muito tempo, não tem nenhuma solução na minha vida. Eu vou buscar a Jesus Cristo, que é a solução da minha vida. Ele pode dar. Enquanto você está doente, você vai se humilhar. Porque Jairo, ele se humilhou, ele ficou de joelhos. Então, essas dificuldades todas que ele estava a passar, Jairo, esses muitos problemas, tendo muito dinheiro, ele não valorizou o seu próprio dinheiro. Ele disse, eu vou sair. As minhas necessidades, sim, eu posso ter alimentação em casa, mas tem uma coisa que falta. Quando alguém está doente, tento forma de tirar o meu dinheiro e vou para lá no hospital, nenhuma coisa que acontece. Eu vou para procurar a Jesus. E ele, quando vai se encontrar com Jesus, ele se prostra aos seus pés. E ele se humilha perante Jesus aos seus pés. E depois daquele tempo, aí ele suplica dizendo, oh Senhor Jesus, eu te peço, venha na minha casa, porque tenho uma filha que está doente, ela está quase para morrer. Então eu quero que Jesus possa seguir-me na minha casa. O primeiro ponto que nós vamos ver de Jairo, ele tinha riqueza sim, mas ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se prostrou, ele ficou de joelhos para pedir misericórdia de Jesus, porque ele sabia que Jesus é a solução da minha vida. E você que está aqui também deve saber que Jesus é a solução da sua vida. Você está passando uma enfermidade? Ore a Jesus. Peça a Jesus, se prostre, se ajoelhe, chore se quiser, mas Ele vai te responder quando você clama, Ele vai te responder quando você pede, Ele vai te responder quando você pede, porque a Bíblia diz, aquele que pede é dado, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta é aberta. Então você peça, Ele vai te dar, busque, Ele vai se achar, Ele vai se apresentar em você, enquanto você se humilhar. Jairo se humilhou, o meu dinheiro não serve para nada, a minha riqueza não serve para nada, eu quero Jesus na minha casa, Jesus na minha casa, e você e eu temos que falar da mesma forma. Jesus, venha na minha casa, eu tenho riqueza sim, eu tenho alimento na minha casa.
meu nome escrito na vida eterno. Eu Glória. quero Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Jesus é a solução para a tua vida e a minha Aleluia. vida. É Ele que me protege. É Ele que te Aleluia. protege. Enquanto você está aqui, a Bíblia diz: Jesus conhece a mim e conhece a você. E Ele está te vendo, porque os seus olhos estão como chamas de fogo, que contempla todas as coisas nos céus e na terra. Não tem nada escondido aqui diante de Deus. Não tem nada escondido diante de Jesus. Tudo está descoberto aqui. E você deve saber. E se você se prostra como Jairo, se você se humilha como Jairo, Ele vai se apresentar e Ele vai te dar a vitória. A vitória. E Ele teve a vitória. Jairo, ele não tinha, aliás, ele não tinha a luz na sua própria casa, mas ele foi buscar a luz e chegou na sua própria casa. Aleluia. Aleluia. Então não importa o tipo de dificuldade que você enfrenta. Não importa o tipo de doença que você tem, mas eu sei, Jesus pode curar. Ele cura, Ele abençoa, Ele ressuscita, Ele faz crescer o osso, Ele faz crescer toda a enfermidade. Se não, você pode dizer: eu tenho uma enfermidade que eu não tenho medo ou vergonha de falar na igreja, para o povo santo de Deus orarem por mim, para essa doença desaparecer. Mas eu quero dizer para você, Jesus, Ele cura, a partir da planta do pé até o alto da cabeça, em todas as articulações, veias, juntas, músculos, a carne, ossos, artérias, capilares, sistema reprodutor, sistema digestivo, sistema imunitário, sistema circulatório, toda a circulação sanguínea, todo o cérebro, cerebelo, córtex visual, a visão, o olho, essa mão dele e você é curado. Por isso que nós, quando às vezes oramos, quando nós pedimos, nós falamos: Jesus, estenda pelo menos a sua mão e que ela possa me tocar. Jesus Cristo, abençoa a minha vida, ajuda-me, eu estou sofrendo. Mas na verdade Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas temos um bom ânimo. Enquanto nós estivermos já passando dificuldades, enquanto alguém nos persegue, enquanto alguém faz coisas estranhas, nós estamos orando, estamos sofrendo. A pessoa que faz pode pensar que eu estou fazendo boa coisa, mas na verdade nós sabemos e que nós servimos a Jesus, que é a solução da nossa vida. E nós sabemos, a Bíblia está dizendo que Jesus expulsou, tirou todos os demônios que estavam naquele homem, que dormia no cemitério. E eu fico entendendo aqui que a palavra Jesus Cristo, Ele pode curar. Ele cura a feitiçaria, macumbaria, inveja, amuletos, demônios, espíritos malignos, espíritos de inveja, espíritos de perseguições, espíritos de bruxaria. Ele expulsa, porque Ele disse: eu sou a luz. E onde mora a luz, as trevas não ficam. Porque Jesus chegou. E Ele está nos garantindo também. Através da Bíblia, Jesus está aqui neste lugar. Se você acredita, dá um grito de glória. Assim, eu estou a falar segundo a Bíblia. Alguém pode me perguntar: por que você está falando que Jesus está aqui? A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3 falando do meu nome, eu estou no meio deles. Ele está aqui. Quando você dá glória a Deus, Ele está te vendo. Quando você dá aleluia, Ele está te vendo. Glória a Deus. Ele está te vendo. Ele está te vendo. Glória a Deus. Ele já chegou e vai fazer aquilo que é a sua vontade enquanto você pedir. Porque Ele é nosso refúgio e fortaleza. Só que você não busca, porque nós não temeremos. Ele está no nosso meio. Ele está nos vendo. Não importa a situação que você está passando. Jesus, nada é impossível. A todas as suas promessas. Ele é o nosso, é o dono da igreja. Você pode ter uma igreja pequena. Eu tenho uma igreja lá. Eu tenho alguns irmãos que eu estou a liderar. Como é que eu vou liderar? Como é que eu vou fazer? Sim, o inimigo pode se levantar. O inimigo pode se levantar e fazer coisas que ele quer. Mas quando você se coloca de joelhos, quando você se prostra, quando você se ajoelha, Ele vai te ouvir e Ele vai te ver. Veja na Bíblia. Nós vamos ver um homem chamado Saulo. Saulo, ele perseguia as igrejas, matava os cristãos,
prendia. Até na morte de um homem escolhido por Deus, ele também consentiu na morte dele. Mas ele pediu a carta também para ir em Jerusalém, ainda para fazer aquilo que era o mal no coração de que ele tinha no coração dele, para ainda perseguir as igrejas. O que aconteceu? Quando ele estava na sua própria viagem, Jesus já lhe de pé, ele lhe dá uma queda e ele cai. E ele disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele pode dizer: eu não estou a perseguir ao Senhor, mas sim a igreja, mas sim os crentes. Ele poderia dizer: sim, eu sou o dono da igreja, eu sou o dono do crente, Jesus é o seu dono. Então você não pode se fazer assim, dizer que eu não tenho nada. Você não pode dizer que eu não vou aguentar, mas Jesus está no seu lado. Esse Jesus Cristo, ele está te vendo. É só você se prostrar, se humilhar e ele vai te abençoar. Porque esse homem Saulo, ele pensava que ele poderia fazer tudo o que ele queria, mas na verdade quando ele encontra, ele tornou a ser um cego, mas ele recebeu a palavra e dali mesmo mudou para ser Paulo, o homem que escreveu o Novo Testamento em várias partes em nome de Jesus e nunca mais abandonou, apesar do espinho, apesar da doença que está na sua própria carne, mas ele foi abençoado e ele não desistiu. Aleluia! Então, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema, o segredo é nos prostrarmos diante de Jesus, nos humilharmos. Ele vai nos responder. Aleluia! Glória a Deus. Depois de algum tempo, enquanto Jesus estava andando, enquanto Jairo estava a pedir a misericórdia de Deus, enquanto Jairo estava a pedir a Jesus para ir na sua própria casa, para ir trazer a luz e também para curar a sua própria filha, no meio delas, acontece naquela multidão, e também acontece uma mulher, que Lucas, ele escreve certa mulher. Na verdade, você é conhecido no mundo naquilo que você tem. Se você é rico, você é conhecido. Se você for um pobre, você não é considerado no mundo. Mas esta mulher, ela estava com uma enfermidade também. E ela foi para lá, na multidão, ela surge essa mulher. E ela vem, ela estava com uma hemorragia. Ela estava passando uma dificuldade. 12 anos passando com o mesmo problema. Eu sei, não para insultar a ninguém, mas em todas as pessoas, os casados e as mulheres que aqui estão crescidas, sabem, quando estão nesse período menstrual de cada mulher, elas sabem, nesse período, sempre ficam fracas, sempre ficam doendo uma parte, ora a bexiga, ora aquilo, mas na verdade, essa mulher já estava passando mais que isso que você passa nesses dias, do seu próprio costume. Ela passou 12 anos com hemorragia, sofrendo. O escritor disse que ela tinha aproximadamente 35 quilos. Veja só, uma mulher grande, 35 quilos, que é isso? Ela estava sofrendo, passando enfermidades, mas perante esse culto, esse Jairo querendo que Jesus pudesse chegar na sua própria casa, ela também surge nessa parte. E ela também suplica. Ela, quando estava lá, ela disse: eu vou ter que tocar. Mas nós sabemos na Bíblia que a mulher que está nesse período aqui, nesse período que eu estou a falar aqui, ela não poderia naquele tempo encostar a ninguém. Ela não poderia aproximar a ninguém. Porque se aproximasse a alguém, essa pessoa também tornava a ser impuro. Era um pecador, tinha que lavar as suas próprias vestes e tomar o banho. E ao pôr do sol é que poderia ser purificado e ficar limpo. Mas na verdade, essa mulher não poderia aproximar ninguém. Não poderia estar num lugar como este aqui, adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Não podia fazer isso, porque ela tinha que ficar do outro lado, e quando viessem pessoas, ela poderia clamar: impura, impura, para as pessoas saberem que essa mulher está impura. Vejam, 12 anos, onde você senta, onde ela sentava, ninguém poderia sentar, porque a pessoa também era contaminada. Ninguém poderia dar a mão, ninguém poderia aproximar. Então vejam, aí ela passando 12 anos, a Bíblia diz que ela gastou tudo que ela tinha, com vários médicos, e ela não conseguiu curar daquela enfermidade. Não conseguiu passar aquele problema que ela estava passando. Mas na verdade, um dia, ela esqueceu que se eu for aproximar alguém, vou tornar essa pessoa impura. Se eu for ao encontro de uma pessoa, essa pessoa vai tornar impura. E ela decidiu, disse: mesmo que eu vá para lá e eu coloque as pessoas impuras, ou então mesmo que as pessoas se levantem para me apedrejarem, eu vou tomar uma minha decisão. Eu vou ao encontro de Jesus Cristo, porque eu já sei. Ela estava dizendo: se eu tocar, se apenas eu tocar em Jesus Cristo, eu quero tocar em Jesus, porque
porque ela tinha a sua própria fé, dizendo, se eu tocar, eu ficarei curada. Então ela se levanta, ela vai. Jesus caminhando pouco a pouco. Ali estava caminhando, o povo estava vindo. Aí aquela mulher, 35 quilos que ela tinha, com fraqueza, com problemas. Se calhar alguém ali empurrava, ela caía, mas se levantava. Alguém empurrava, mas ela caía, mas se levantava. Ela dizia, mas eu vou chegar. Mas eu vou para lá, mesmo que alguém me impure, mas eu vou para lá. Ela não falou para ninguém que eu sou impura, mas naquele tempo, como havia muita multidão, ninguém teve essa coragem ou então essa atenção de decorar a própria mulher, que esta mulher é aquela que padece de uma enfermidade há 12 anos, que gastou seu próprio dinheiro e que não tem mais cura. E ela disse, se eu tocar, ela começou a ir para lá. Eu vejo ela andando, alguém empurrando com aquela multidão, porque nós vimos, que ouvimos a palavra, que Jesus estava apertando. As pessoas apertavam a Jesus Cristo e ela estava andando ali. Se eu tocar, ela estava muito fraca, não tinha força. Ela estava caminhando, alguém passando aqui do outro lado de Jesus, alguém passando ali para estar no meio de Jesus, ali para ver Jesus, para aproximar. Alguém, ela vindo ali, ela aproximando de Jesus. Alguém empurrava se ela caía lá, mas ela se levantava. Mesmo que você me paga, mesmo que você me cura, mas mesmo eu vou fazer isso, eu vou me aproximar de Jesus Cristo. Ela começou a ir, ela andando, alguém empurrava, mas quando ela empurrava, alguém empurrava, ela corria para frente e aproximava-se de Jesus. Outro empurrava, ela voltava para trás. Aí vinha assim, levantando-se, dizendo que eu não vou desistir, eu vou continuar, eu vou para lá até encontrar. E eu sei que Ele é a minha solução. E aí ela empurrava de novo, ela aproximava-se de Jesus, empurrava, ela corria para frente, aí estava mais perto de Jesus. Ela queria que ela tocasse, se calhar, no ombro de Jesus, dizendo, eu já te toquei. Mas alguém empurrou e ela caiu. Quando cai, ela estende a sua mão e toca nas suas próprias vestes. Bendito seja o nome do Eterno. Não importa se você está numa dificuldade. Sim, vão aparecer pessoas que vão falar mal de você, que não vão gostar de você, que vão falar mal, em vez de elogiar, vão falar mal de você. Porque nós temos uma dificuldade. Além de nós elogiarmos alguém, falamos mal daquela pessoa. Mas, da verdade, nós estamos a querer também ser daquela pessoa que é. Mas nós não conseguimos falar parabéns. Mas nós falamos assim, veja só como é que ele fala, veja só como é que ele estava a falar assim, como é que ele anda. Veja só, parece que é uma pessoa assim. Mas, na verdade, você, se é o homem de Deus, você não vai ouvir as pessoas que estão a falar. Você não vai ouvir a boca das pessoas. Porque um dia, o pastor Nelson falou que havia um homem que estava na igreja e ele estava a decidir sair da igreja porque havia um problema que estava acontecendo na igreja. E aí o pastor deu um copo de água e colocou ela, disse, vai girar nessa igreja, vai girar para aí. Aquele homem levou aquele copo e começou a girar, reparando com atenção naquela água, para que não pudesse se entornar naquela água. E passou, o pastor perguntou o que você viu, disse, não vi nada. Por que você não viu nada? Ele disse, eu estava concentrado com essa água para não se entornar. Então você, não importa olhar as pessoas, mesmo que alguém fale mal de você, não desista. A mulher não desistiu. O homem Jairo era rico, não desistiu, mas ele queria a luz. A mulher queria a cura. E ela continuou. Ela é empurrada, mas ela sempre continuava. Eu vou para lá. Você que está aqui e eu que estou aqui, temos que nos consolar, temos que nos aproximar, nos aconselharmos, nos fortificarmos segundo a palavra e nós não desistirmos da palavra de Deus. Quando nós estamos numa igreja, alguém está nos empurrar, você se levanta e você ora, Senhor Jesus, Ele está me empurrando, Ele me empurrou, mas eu estou continuando, estou orando, me dê mais força, eu quero chegar, Senhor, eu quero ter a minha vitória, porque eu sei que eu terei a vitória. Glória a Deus! Não desista. Louvado seja Deus! Se você tem dificuldades, sim, vão passar. Nós sabemos, em todos os homens que passaram na Bíblia, eles não eram capazes, eles se formaram, eles diziam, eu não sou capaz. Além disso, também Jesus escolhia também pessoas que não tinham estudado, que não sabiam ler, mas Jesus deu o poder a essas pessoas e nós também somos dados o mesmo poder para fazer os milagres, prodígios, sinais, maravilhas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Não podemos desistir. Temos que nos prostrar diante de Jesus. Esse é o nosso alvo.
temos que orar. O irmão que não consegue orar, nós temos que ir ao encontro dele. Ou então nós temos que orar por ele. Jesus vai abençoar. Jesus vai se responder. E ele vai abençoar a pessoa. E ele vai continuar na oração. Ele vai continuar. Principalmente as pessoas também que passam na frente, que pregam a palavra de Deus, que pregam a Bíblia. Nós que estamos sentados, nós precisamos de orar por eles, porque nós somos a cobertura também. É quando alguém está pregando e você está a dar aleluia, está a dar a glória a Deus, e você está a orar por uma pessoa, um irmão que vai orar, você está a dar uma cobertura espiritual. E ele vai pregar para abençoar o povo em nome de Jesus. Aleluia. Então, essa mulher fez atrasar Jesus Cristo. Quando ela estava aí na casa de Jairo, eu vejo nesse tempo a mulher dizendo, mas o homem dizendo Jairo, mas eu é quem chamei para ele vir na minha casa. Mas esse aqui também separou. Ele parou o culto. As pessoas pararam do outro lado e começaram a tratar a questão daquela mulher. Mas a escritora aqui, a Bíblia diz que é certa mulher, não tinha um nome. Eu disse o historiador, ele disse que o nome dela era Verônica. Agora, esta mesma mulher, quando estava lá, Jesus tratando a situação desta mulher, tratando essa situação, aí o Jairo poderia também dizer, mas eu fui o primeiro a chamar, mas eu é quem chamei primeiro. Mas Jesus para, em nome de Jesus. É quando você está no meio de pessoas, Jesus vai parar. É quando a lei está na frente, Jesus vai parar e ajudará você a levantar. E depois de fazer isso, ele vai seguindo o caminho, indo do outro lado. Aí essa mulher, estando ali, e ela, Jesus Cristo, parou naquele lugar. E ele parou e disse, pare. Alguma coisa que está acontecendo aqui. Alguém me tocou nas vestes. Quem é que me tocou aqui? Alguém me tocou. Eu quero conhecer essa pessoa que me tocou aqui. E a mulher tinha uma vergonha. E tinha medo. Se declarasse, poderia ser apedrejada. As pessoas poderiam lançar mão contra ela. Porque já tornou as pessoas impuras. Então Jesus pergunta, quem é que me tocou? Mas Jesus, ele sabia quem era essa mulher que havia tocado. Só que queria que Jesus Cristo, que essa mulher declarasse e pudessem aparecer pessoas que não poderiam gostar daquela mulher. E Jesus dar a solução naquele momento. Enquanto você passa dificuldades, aí Jesus pergunta, quem é que me tocou? O Pedro se levanta e fala, Jesus, mestre, ainda você está a falar que alguém me tocou, alguém te tocou? Mas está vendo que toda a população está te apertando, estão te aproximando. Ainda pergunta quem te tocou? Ele disse, eu estou a dizer, eu estou a perguntar, alguém me tocou nas vestes, porque senti que de mim saiu o poder. O que é que Jesus queria? Declarar o seu próprio pecado, declarar a sua própria enfermidade, falar para Jesus a sua própria enfermidade. E depois de você falar a sua própria enfermidade, o seu próprio problema, ele vai te abençoar. Ele vai trazer a solução para a sua vida. E a mulher, a Bíblia disse, a mulher veio trêmula, com medo. Ela declarou tudo aquilo que ela estava passando, em tantos anos que ela passava. Mas depois de algum tempo, vejam a vitória, a portadora da vitória, a Verônica, o que aconteceu na vida dela. Aí o que aconteceu? Jesus disse, na Bíblia não está escrito o nome dela, mas Jesus disse, filha, a sua fé te salvou. Ela não era filha nesse tempo. Jesus nunca pensou, aliás, a multidão nunca pensou que essa mulher poderia ter a vitória. Mas Jesus, ele disse, você é minha filha. Ele disse, filha, a sua fé te salvou. Enquanto você declara a sua enfermidade, enquanto você fala o problema que você sente para Jesus, ele vai te abençoar, ele vai tirar o problema e você será filho. Aleluia. E ele é pai. Aleluia! Glória a Deus! Pai. E essa mulher, perante a multidão que não gostava daquela mulher, aí foram ouvir Jesus falando que você é minha filha a partir de hoje. Eu quero dizer para você, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você é filho de Deus, e você é filha de Deus. É só você se prostrar, é só você se humilhar, e ele vai te responder. Ele é todas essas coisas, ele vai te dar a solução. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus, aleluia. Glória. Enquanto, depois dela declarar, depois dela ser chamada de filha, nós sabemos, somos filhos por intermédio de Jesus Cristo.
Então o Senhor era filho. Vejam a alegria que ela tinha. No tempo ela tinha uma tristeza. No tempo ela tinha um problema. Mas ela, quando tocou só nos vestidos de Jesus, ela ficou curada. E ela teve essa coragem mesmo com problemas. E ela declarou aquilo que estava acontecendo. E aí Jesus chama dela de filha. Aleluia. Eu sei que todos nós que estamos aqui somos filhos de Deus. Aleluia. Se alguém que é filho de Deus pode levantar a mão e dizer: Glória a Deus. Nós somos filhos de Deus. Aleluia. Na verdade, nós sabemos, sim, Satanás também. Lúcifer é um anjo, mas é um anjo caído. Ele também estava lá nos céus, mas ele desceu. Ele caiu como se fosse um raio. Jesus disse: eu vi Satanás caindo numa velocidade de um raio. Ele caiu. Agora, ele fez um lugar para Satanás. O inferno para toda a sua vida. Mas eu quero dizer para vocês, se Jesus Cristo não... Olha, se Deus não fizesse um lugar para morar Satanás, o que ele poderia estar agora? Nos céus nada. Aqui onde nós estamos aqui também não pode. Porque aqui tem o povo de Deus. Jesus, Deus, ele é justo. Ele fez um lugar para Satanás ir morar para lá. É o inferno. Mas eu e você não fomos feitos para morar no inferno. Eu fui feito. Você foi feito pelo Pai da terra. Uma espécie que ninguém mais escolheria. Mas Deus já disse: eu vou escolher essa espécie mesmo, que ninguém pode escolher. E eu vou colocar as minhas pedras preciosas nesse mesmo vaso. Vejam, muitos homens são usados, muitas mulheres são usadas para expulsar demônio, Satanás, Lúcifer, que é anjo, mas anjo caído, demônio. Mas ele é expulso por causa de mim que sou pó, por causa de você que é pó. Veja o poder de Deus que está dando a você. Não fomos feitos para morar no inferno, não. Nós fomos feitos para morar no céu. Eu vou rogar ao Pai e enviará outro Consolador. Mas se eu não for para lá, o Consolador não virá. Mas eu tenho que ir para lá e rogar ao Pai e enviar o Consolador e virá para vocês e estar no vosso coração. E eu vou preparar um lugar para vocês. Aleluia. Para que onde eu estiver, esteja vós também. Aleluia. O meu lugar não é inferno. O seu lugar não é inferno. O nosso lugar é o céu. Aleluia. O nosso lugar é paraíso. Aleluia. Ele vai preparar. Mas está para todas as pessoas receberem a Jesus como Salvador das suas vidas. Aleluia. E ele voltará nas nuvens. Aleluia. E nós seremos arrebatados. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu sou do céu. Eu sou do céu. Meu lugar é seu. Meu lugar é seu. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu tenho pai. Eu tenho pai. Está no céu. Está no céu. Está me vendo. Está me vendo. O Espírito dele está aqui. O Espírito dele está aqui. Glória a Deus, em nome de Aleluia. E assim, a Bíblia, Glória a é a Deus. palavra de Deus. É Jesus que está nos prometendo. É o nosso lugar, não tem como. Por isso que Satanás ele tem inveja contra nós. E Jesus, quando dá um poder a uma pessoa, e esse demônio que fica na pessoa, e é expulso, ele fica triste. Ah, mas por que isso está acontecendo? Por que é isso? Eu fui ver, antes de ontem, se calhar, eu estava no YouTube ali, fui ver ali algumas coisas, fui ver aquele homem, pastor Honório Butani. Aí, quando ele estava a expulsar um demônio que saiu de Tete, não sei para Maputo, não sei para onde estava esse homem de Deus. Aí, esse homem tinha demônio no corpo dele. Ela dizia que era chefe. Agora, ela disse que era mais poderoso. Era um homem forte. Esse é demônio. Mas quando entrou naquela pessoa, quando encontrou aquele homem de Deus, Honório Butani, aí o demônio começou a se manifestar, dizendo que não, você não pode me... Esse aqui, esse é indisciplinado, esse não presta para nada, esse é malandro, ele saiu de lá, veio para aqui, ele disse que estava te procurando, ele estava procurando uma igreja, mas esse é malandro. Ele disse, então você vai ter que sair, porque você está dizendo que você é mestre, você está dizendo que você é poderoso, mas Jesus Cristo, ele é poderoso. Você acredita nisso? Ele disse, Jesus já é poderoso, mas você vai ter que sair desse corpo dessa pessoa. Ele disse, não, eu estou a pedir não me tirar daqui. Não, eu não vou continuar mais a estar com isso aqui. Deixa ele voltar para a Tede. Eu não vou incomodar mais. Eu não vou incomodar esse aqui, vou deixar. Aí ele disse, não, eu não vou te deixar. Não, por favor, nós vamos ser amigos, você é meu amigo. Ele disse, nunca.
Aí ele expulsou, o demônio saiu. Aí foi perguntar da pessoa, você disse que é chefe? Não, eu não sou chefe, não. Não, pai, você declarou dizendo que você é chefe. Disse, não, eu não sou chefe, não. Onde é que você vive? O que aconteceu na sua vida? Nada. Eu não tinha uma vida feliz, por isso que eu estou aqui procurando Jesus Cristo, procurando a solução. Vejam só, demônio, ele tem medo a um homem de Deus, por isso que ele tem inveja em mim e em você. E por isso, quando ele expulsa um demônio, ele tenta quebrar a pessoa, ele tenta levar para a pessoa para quebrar, mas na verdade Jesus já chegou. O tempo de Satanás já passou. O que resta é o tempo de Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia! Nós vamos tomar a vitória como a Verônica. Nós vamos levar a luz que é Jesus, como Jairo ou Jair, para a nossa casa. Diga, eu tomo a vitória da minha vida. Eu levo a bênção, a luz na minha casa, no meu casamento, no meu lar, na minha escola, na minha igreja. Jesus, ele é a solução. Em nome de Jesus. Eu estou terminando aqui. Que Deus abençoe a todas as pessoas que estão aqui. E que possamos nós levarmos essa luz e levarmos essa vitória na nossa vida. Como Jairo ou Jair. Como a Verônica, que se escreveu certa mulher. Mas ela foi chamada de filha com Jesus Cristo. E nós somos filhos de Deus. Nós temos que nos prostrar diante de Jesus. Declaramos aquilo que nós estamos a passar, porque ela disse, quando nós pecamos, nós temos o nosso advogado Jesus fiel, justo Jesus Cristo, que está no trono, e ele está nos vendo, e ele está nos ouvindo, e ele está aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Levem a bênção para toda a vossa vida. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Diga amém. Amém.